Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, gurias? Independente do horário que estejam assistindo a gente, esse é o podcast Mulher Pode, o lugar onde as mulheres podem e elas fazem acontecer. E aqui elas vão contar como é que elas fizeram isso e de onde que elas tiram inspiração, força para poder fazer o trabalho que elas fazem. Hoje nessa mesa comigo eu tenho 3 convidadas, 100% do setor automotivo, com histórias reais de como elas transformaram a vida através do nosso setor. Então, temos hoje 2 Alines e uma Tati, né? Então, Aline Becker, da HB Surdinas, Tati Fattori, da Tech Motors e Aline Matos, da Top Car. Então, eu vou passar um pouquinho para elas se apresentarem. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui hoje. A ideia desse podcast é que você continue até o final para garantir teus insights que podem transformar a tua vida através do conselho dessas mulheres. Aline, conta para nós da onde que surgiu a Aline da HB. Oi, gurias, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar nessa mesa, amo todas essas 3 aqui, então estou muito feliz com esse grupo e com todas que vão vir. E a Aline da HB, na verdade, ela nasceu dentro da oficina, né, então a minha vida não foi transformada pela oficina, porque é empresa da família e eu sempre estive ali dentro. O que transformou foi as redes sociais e foi ali que nasceu a Aline da HB. Quando a gente teve pandemia, precisava uma outra forma de divulgar os nossos negócios, foi quando eu comecei a ficar mais ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, e ali eu descobri um universo totalmente novo dentro da empresa da minha família, que eu já estava há 10, 15 anos. Então, esse contato com o público, com a audiência, que foi como eu conheci as gaúchas, como eu fui conhecendo cada uma de vocês, me tornou uma nova pessoa, né? Então, a minha transformação não foi só dentro da oficina, foi o que a oficina sempre me proporcionou, mas através desse novo mundo de rede social e dessa conexão com as pessoas. Assim nasceu a Aline da HB Auto Center. HB Auto Center. Porque as Surdinas já foi. Surdinas já foi. Ficou na minha cabeça Surdinas, não, né? São 30 anos, né? São 30 tá anos tudo sendo certo. HB Surdina. É igual dizer que a minha oficina, a Paiva Car, não existe mais. Não. Nossa, vai sempre existir, mesmo se mudar o nome algum dia. Exatamente. Tati Fattori, da onde que surgiu a Tati das oficinas, né? Porque a Tati tem uma bela trajetória fora das oficinas também, formação, e aí? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá aqui, quem tá chegando, quem tá assistindo, independente do horário. E o primeiro agradecimento, né? Agradecer por estar aqui, agradecer por estar com vocês, gurias, que eu conheci, tô conhecendo e a gente tá caminhando nessa trajetória e que eu acredito que ainda vai trazer muitas pessoas, muitas mulheres que vão se identificar, que vão vir juntas e vão ver quanto podemos juntas agregar umas às outras. A Tati, de formação, eu sou contadora, então eu era CLT, trabalhava dentro de um escritório de contabilidade e a pandemia me trouxe para dentro da oficina para fazer um trabalho home office. E no trabalho home office eu fui vendo as situações que aconteciam dentro da oficina. E dentro da oficina eu fui percebendo que era possível eu ajudar numa coisinha aqui, numa coisinha ali. E de repente eu tava virando a cara da oficina junto com meu marido e aprendendo. Então descobri o grupo das gaúchas através da Eva, das gurias, cada uma que tem serviços que também prestam, porque dentro da oficina às vezes houve transições de carreira. E aí foi acontecendo essa transição. Então, assim nasceu a Tati da Tech Motors, que hoje, além de contadora, eu me vejo ajudando também outros empresários, mas muito do lado do meu marido e a gente juntos levando o nome da oficina. É isso aí, arrasadora. Aline da Top Car, né, Aline? É. Conta pra nós da onde que surgiu a Aline, ou da onde que ressurgiu, né, essa Aline. A oficina Top Car caiu no nosso colo, na verdade, há 5 anos a gente recebeu a proposta de trabalhar como simples funcionário. E um belo dia o proprietário desistiu e disse: é de vocês, assumam a responsabilidade de clientes, aluguel, é contigo.
E daí eu fui conciliando a oficina, trabalhava fora, porque não me via dentro da oficina, né? Quando nós assumimos, eu disse, não é um mundo pra mulher tá dentro. Eu pensava assim, né? Mãe de 3 filhos, não é o meu mundo. Daí veio a pandemia, eu conciliei trabalhar fora e trabalhava na oficina pra ajudar ele na oficina, o Silvio, pai das crianças hoje. E então eu conciliava, trabalhava fora e dentro da oficina. Até que um dia eu abri mão de trabalhar fora. Disse, não, é isso que eu quero, vou ficar dentro da oficina. Comecei a faculdade de técnica em administração. Pensei, é o meu mundo, administração, vou cuidar só das contas, compras e pagar. Mas não estava satisfeita só com aquilo, né? Comecei a olhar a oficina, dentro da oficina, com outros olhos. Comecei a ver que eu realmente podia trabalhar. Por que não? Né? Ter uma mulher tanto na parte de contabilidade quanto na parte de prestar serviços. Comecei a fazer parte de suspensão, comecei a desmanchar, comecei, como diz o ditado, meter a mão na massa, né? E comecei ali a conseguir conciliar a oficina, casa, filho, estudar. Conheci o Grupo Gaúchas, daí vi que realmente eu não estava sozinha, não era só eu nesse meio. Não é eu. Não tava só eu sozinha na oficina, que eu me via assim, será que... Muitas vezes os clientes chegavam, mas é mulher. Eu digo, será que só tá eu sozinha? Hoje eu não me vejo mais sozinha. Hoje eu me vejo com um grupo de mais de 300 mulheres que eu sei que trabalha dentro. E não tenho vergonha de estar dentro da oficina com maior orgulho hoje. De atender. E os filhos junto, né? E os filhos junto. Consigo conciliar um pouco de cada coisa. E eles já estão no caminho, que nem diz, né? A pequenininha tem paixão por carro, tem paixão por estar olhando e vendo e vivenciando tudo isso junto. Olha só que bacana, né? O tema desse podcast, e aqui as meninas não tem cronograma, né? A gente vai seguindo, porque essa é a ideia do podcast, é a gente transbordar quem a gente é. O tema do nosso podcast de hoje, ele é Oficina é Vida. Isso porque essas 3 mulheres que estão aqui, elas vivem a oficina. E a oficina é a vida delas. Então a gente eu falo que transformou porque, por exemplo, a Aline que veio da HB Surdinas, hoje é a Aline da HB Auto Center. E não só isso, ela é a Aline Becker Marketing, né? Então é uma história de transformação. Ela gerou um conteúdo através da história de vida dela, né? E a Tati mesmo já falou uma palavra-chave que é a transição de carreira. Então, o quanto que ela vem conseguindo se transformar o pessoal através do trabalho em ambiente de oficina. E a Aline, como ela mesma citou, é essa parte de conseguir conciliar, conseguir se ver dentro de oficina. Então, gurias, o que vocês acham, assim, que nessa parte de transformação, de estar dentro de oficina, como que tu enxerga a Aline da HB Surdinas, se ela olhasse lá pra HB... Até teve um vídeo esses dias que tu colocou ali. De 10 anos atrás. 10 anos atrás, preenchendo ali, a pranchetinha, papelzinho, e a Aline de hoje, né? Falando pra ela. O que foi que transformou nessa Aline? O que mudou pra ela? E o que antes de responder a tua pergunta... além de ganhar os 5.000, 6.000 por dia, né? Além de ser rica e dona proprietária. O que mais? Aí dentro tem alguma... Não, antes de responder a tua pergunta, eu tava refletindo sobre o que as gurias foram falando, apesar de conhecer cada uma delas, a gente é muito próxima. É que nenhuma de nós falou assim, eu estou na oficina com o meu marido, com o meu pai. Não, a gente é a dona das nossas oficinas. Sim, os nossos maridos, a nossa família tá junto, mas nenhuma de nós se vê como coadjuvante mais da nossa vida. Então eu acho que o que transformou pra mim, principalmente, é isso. Eu já fiz técnico em química, fiz gestão financeira, morei fora, mas assim, se tem uma coisa que eu tentei foi sair da HB. As tranças. Tentou sair, mas voltou. Tudo. Então, tentou sair, mas a oficina não saiu. Não, exatamente. A oficina é a vida dela. Exatamente, assim, eu já tentei de tudo quanto foi coisa, sempre gostei. Meu pai, que é quem fundou a HB, hoje estamos eu e meu marido, mas meu pai sempre me incentivou a fazer tudo o que eu quisesse, ele nunca me limitou a trabalhar na oficina, né? Mas eu sempre tive que trabalhar. Então, assim, se tu não vai trabalhar com outra coisa, tu vai pra dentro da oficina. O que me transformou mesmo foi descobrir dentro desse negócio familiar, esse legado que eu tanto tentei fugir,
que eu tanto busquei uma coisa minha, eu consegui finalmente conciliar isso, porque a rede social, para quem vai assistir esse podcast ainda não me conhece, não sabe como eu sou, ela me possibilitou um monte de coisa que eu não tinha antes. Antes a gente tinha uma oficina que abria as portas, entrava o carro, consertava e entregava. Com a rede social da HB, principalmente, eu comecei a ensinar outras mulheres motoristas a conquistarem a sua autonomia, a conquistarem a sua independência. Então, isso é o meu legado, né, dentro da oficina do meu pai. Eu escutá-las dizer assim, nossa, Aline, eu escutei um barulho no carro e eu sei o que que é. Eu falei pro meu marido que não era freio, que era não sei o que. Cara, isso é meu, é uma conquista minha dentro do negócio da nossa família. Bom, dá pra ver, né, pela minha empolgação. Não, então é interessante a O palavra quanto eu que a amo. Aline falou, porque autonomia é diferente de independência. É. Quando a gente é independente, a própria palavra já diz que a gente não depende do outro. O outro, para nós, ele é indiferente. Eu sou independente, ou seja, eu sigo sem ele, com ele, né? Seja a pessoa que for. A autonomia, não. A autonomia, ela te dá uma segurança. Por exemplo, essa mulher, ela falou, olha, eu já sei o que era. E eu conversei com o meu marido. Ou seja, ela continua andando ao lado, junto, mas ela tem o conhecimento dela. E nós mulheres assumimos 1 milhão de funções, né? Que a Aline falou, ela já era mãe, ela já tinha a profissão dela, ela já era um monte de coisa. E quando a oficina veio, ela pegou junto. Então é nosso, né? A gente abraça tudo. Sim. E eu nunca quis que essas mulheres motoristas tivessem mais uma obrigação. Agora, a partir de agora, tu tem que levar o carro na oficina. Não é isso. Mas se ela tá dirigindo sozinha com o filho, se ela tá indo, voltando de um lugar de noite e acontece um sinistro com o carro, seja um superaquecimento, seja um pneu furado, seja um barulho, ou seja num poço, que daqui a pouco alguém vai falar uma coisa que ela se sente insegura, é isso que tu falou, eu quero que ela tenha a autonomia de poder decidir naquele momento o que é melhor fazer. É trocar aquele pneu, é chamar o seguro, é ligar pro marido, mas que ela não precise se desesperar e achar que só outra pessoa é quem pode resolver pra ela. E, cara, isso pra mim realmente não tem valor, né? Tanto que os workshops que eu faço, eles são sempre oferecidos de forma gratuita, mas o que eu ganho em troca não tem, assim. A Tati já fez e sabe que tu sai desses workshops com mulheres, esse contato no dia a dia, tu sai com bateria pro ano inteiro de trabalho, assim. E daí deixa de ser só consertar carro, né? Tu passa a realmente a se envolver na vida das pessoas. E além disso, gera uma experiência pro teu público também, né? Claro, Aquilo que a gente vem falando muito em questão de oficina, sobre gerar experiência, como é que o teu cliente vai enxergar o teu negócio. Às vezes, implementar isso é o que vai fazer uma grande diferença, né? Com certeza. Mas isso foi uma virada de chave pra Aline dar autonomia para outras mulheres. Depois eu vou chegar na parte do marketing, né? Porque daí é uma outra... É uma outra Aline, daí é a Aline do marketing. Aí daqui a pouco a Aline do marketing vai ser outra Aline também, porque a pessoa não para. Piscou, eu já criei outra. Olha só, a virada de chave da Aline Becker, então, foi essa questão da autonomia, né? E isso tem muito relacionado à Aline Pessoa. A Aline Pessoa é uma pessoa autônoma, uma pessoa líder de si, como a gente fala. E ela pensou assim, eu sou essa persona. Então eu vou transformar as minhas personas também nisso que eu sou. Nessa parte que eu entendo, que eu domino, eu vou passar para ela. Agora, como que a Tati percebe essa autonomia dela no sentido de essa parte de transição de carreira? Porque muitas mulheres passam por isso nos negócios do setor automotivo. Então, vendo a Aline falando na questão da autonomia, eu acredito que seja a autonomia para criar uma independência. Eu não tinha uma independência em relação à oficina, porque eu não via a oficina como minha. Era a oficina do meu marido. Então, ele, sendo a oficina dele, eu dizia essa simples palavra, a oficina do meu marido, a oficina ele faz, a oficina. Então, quando começou a ter essa transição e eu comecei a perceber, não, eu não tô... Quem é a Tati aqui dentro? Não, eu estou com ele. Não, a oficina é minha também. E aí, juntos, e cada um tomando o seu papel,
junto da autonomia começou a vir a independência. Então, são distintas, mas que uma agrega a outra. E aí a gente vê essa independência no tu tratar, tu não precisa estar o tempo todo ali. Tu consegue estar o tempo que tu tem que ser produtiva, tu tem que trabalhar, tu auxilia, mas ao mesmo tempo tu sai de cena, e isso tu vai vendo também a independência na tua vida, e aí tu vai conciliando a tua vida profissional com a tua vida pessoal, e aí eu acredito que também traga essa questão da vida da gente dentro do nosso negócio, porque a oficina mecânica é o nosso negócio. Então, a gente conciliar, a gente achar o equilíbrio. Não é fácil a gente achar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque quando a gente é CLT, a gente entra numa empresa e lá a empresa ela já tem todo o cronograma, a estrutura dela, né? O sistema, como tem que ser feito. Quando a gente tem um negócio e esse negócio ele está iniciando, no meu caso, a oficina ela é nova. Ela não é uma empresa familiar que já vem de 20, 30 anos, não tinha já uma estrutura que, quem sabe, até possa passar por mudança, mas ela não tinha algo para mudar, não, tudo se criou. E tudo como tu criou com a tua experiência, né? Tudo foi sendo criado. E como disse a Aline, os filhos já trabalham juntos. Eu também já trouxe a Manuela, que é minha filha, para trabalhar junto. Então, são processos que a gente vai introduzindo, e aí nessa autonomia que a gente vai criando, e daí vão se criando a minha independência, a independência dela, tão jovem também, já aprendendo tudo isso. Então, é incrível, assim, é uma experiência incrível. E nessa questão de autonomia, ainda a gente fala muito em questão dessa própria transição de carreira, que acontece muito dentro do setor automotivo, é essa pergunta, né? Quem é a Tati dentro da oficina? Quem era a Aline dentro da oficina? Quem era a outra Aline dentro da oficina? Quem é a Eva? Muitas vezes eu me perguntei, quem sou eu aqui dentro? A pessoa que só paga conta? E a gente é tão potente, como a gente fala, as mulheres V8, que a gente olha pro nosso cenário e pensa, não pode ser só isso, né? Não pode ser só pagar conta, não pode ser só preencher um checklist, não pode ser só atender um cliente. Eu tenho que fazer algo mais. E é aí que entra a parte da oficina, é vida. Porque a gente tem que colocar vida naquilo. E aí agora, passando para outra Aline, o sentido de como que tu enxerga que a tua vida mudou dentro da oficina? Porque eu, particularmente, quando conheci a Aline, eu vi ela num cantinho, bem acanhada, bem, né, reclusa ali, e pensei, nossa, aquela menina tá bem, né, reclusa ali, vou lá falar com ela, porque eu tenho que falar com alguém, né, eu tenho que ir lá puxar. E hoje, conhecendo ela muito mais, eu penso assim, gente, que mulher é essa? Porque ela dá conta dos 3 filhos, dá conta da oficina, sempre que tu chama ela, às vezes eu nem chamo ela, né? E ela tá me chamando, oi, tá tudo bem? Posso saber como é que tu tá? E eu fico pensando, eu não dou conta, gente, de mandar mensagem. Uma filha, uma oficina. Eu não dou conta de mandar mensagem para minhas amigas pra saber se elas estão bem. E aí, assim, o quanto isso é importante, né? Continuar, assim, sendo essa pessoa que valoriza. Mas eu vi uma não digo nem 100% transformação, mas um crescimento, de um desenvolvimento do tipo exatamente assim, ó, não, entendi que esse aqui é o meu lugar. Eu não vou sair daqui. Posso falar um pouquinho da Aline também, porque não é transformação, ela é crescimento, porque tudo isso tava dentro dela, né? Isso, ela não transformou, ela cresceu. Exatamente, tava ali guardadinho, né? E como é que veio essa? Há 3 anos atrás, quando eu decidi realmente entrar de cara na oficina, disse, não, é isso que eu quero, foi todo um processo de aceitação, tanto do meu lado quanto do Silvio, né? Que hoje a gente trabalha junto. A gente era um casal. Acho que a convivência demais no nosso casamento de 10 anos acabou a gente dando o melhor certo, trabalhando junto, do que como um casal.
Tanto que hoje a gente não mora mais junto, eu e ele, a gente está separado, mas a gente continua trabalhando junto. Porque os clientes nos veem junto. Eles não veem assim, só o Silvio, só a Aline dentro da oficina. Eles enxergam nós dois juntos ali trabalhando. E quando eu realmente comecei a entrar de cara dentro da oficina, eu fiquei meio perdida. Digo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, eu acho melhor ficar dentro de casa, cozinhando, lavando roupa, cuidando das crianças, levando pra escola. E tá mais que bom. Trabalhando fora, limpando aqui, limpando ali, tá maravilhoso pra mim. Só que eu falei assim, não é isso que eu quero. Daí quando eu entrei, realmente resolvi entrar de cara dentro da oficina, eu tava num processo de me conhecer, me curar por dentro. E tava saindo de uma fase, de uma depressão tão grande que eu não via mais sentido em nada. Nem trabalhar dentro da oficina, nem trabalhar fora, nem cuidar das crianças, da casa. Tanto que quando eu conheci a Eva num evento da Ramos, eu tava ali só por estar. Porque eu disse, eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo de mão, desistir de criança, de casa, de tudo. Daí quando eu resolvi conversar com a Eva e conheci o grupo, e o primeiro evento que teve foi a viagem pra Santa Catarina. Vamos deixar baixo? Deixar baixo. Todas deixar pro próximo episódio. Quando eu realmente conheci as mulheres que estavam dentro do ônibus, nós passamos por todo aquele perrengue. A gente ficou num hotel, a gente foi para um aeroporto. Realizei o primeiro Não, a gente saiu de manhã pra voltar à noite e voltou 3 dia. dias depois. 3 dias depois. E eu ali, com o coração de mãe apertado, mas eu sabia que meus filhos estavam bem. Tentando acalmar a Eva, tentando acalmar a Tati, tentando acalmar todas que estavam ali. Mas eu sabia que por dentro, o que estava por vir quando eu chegasse, ia ser surpreendente. Foi ali que eu me conheci. Naquela viagem, foi aonde eu disse assim, não, eu quero ser a Aline da oficina Top Car. Mas nessa viagem, viagem foi uma virada de chave para várias meninas que estavam ali. Aliás, foi eu acho que é importante foi que incrível. Eram para ter ido 40, foram 20. Então a gente tem que estar onde a gente eu deve vendo estar, vocês três aqui hoje, graças a Deus, todas né? salvas e ainda tuas amigas. E ainda bem que as coisas... Ainda bem! Já pensou já pensou se depois dessa viagem? Não, eu não quero mais nem mais. Não. E ainda hoje vindo pra cá, daí a nossa outra convidada, que eu não vou falar quem pegou o Uber e o Uber pegou o caminho errado. Gente, eu não posso dar carona pra ninguém, porque as pessoas vêm até mim e sempre dão um brete. Mas enfim, um parênteses. O que aconteceu, para quem tá ouvindo o podcast aqui, nós fizemos uma viagem para Santa Catarina para conhecer a fábrica da Rio Sulense. E nós tivemos um grande imprevisto que foi não conseguir voltar para casa devido a uma grande chuva que teve, um desmembramento de terras, e as rodovias ficaram paradas, a gente não conseguiu andar. Então, naquele momento... Essas 3 pessoas que estavam aqui comigo, eu vi nitidamente e eu posso trazer palavras-chave, que é pra gente realmente resumir o que aconteceu. No caso da Aline Becker, eu vi nela uma coisa que reflete pra mim até hoje, que foi a questão do limite. E isso eu vejo nela até hoje. É do tipo assim, até aqui eu vou, daqui eu sei que eu não consigo ir mais e eu preciso descer. E tá tudo bem. Abre essa porta que eu tô descendo, eu tô indo pra onde eu nem sei. E tá tudo bem, porque a gente tem essa coisa de super-heroína, né? A gente tem essa coisa de Mulher Maravilha. E quantas vezes a gente ultrapassa o limite, como a gente falou, dentro da oficina, a gente trabalha com marido, com ex-marido, com pai. Se a gente não respeitar o nosso limite, a gente não estraga só o negócio que é o nosso sustento. A gente estraga a nossa família, a nossa vida. E, de novo, né? A gente se estraga, né? Desde novinha eu trabalhei com meu pai e ele sempre me deu muita liberdade, mas é isso aí, eu sempre desenvolvi até aqui, vai. Daqui pra frente não vai. E como eu falei, tá tudo bem, né? Não tem porquê. A gente tem que aprender, porque foi uma coisa que realmente, até quando nós tivemos o evento no sábado agora, a Aline não tava, nós tínhamos uma dinâmica que foi feita da seguinte forma: Tati, se eu chegar próxima de ti agora
mas tiver um círculo na tua volta defendendo um grande segredo teu, se eu interferir nesse círculo, se eu entrar pra dentro dele, eu vou descobrir esse segredo e eu posso desvendar ele pra todo mundo. Só que esse segredo pode tirar a tua própria vida. O que tu vai fazer quando eu chegar próximo? Eu vou me sentir ameaçada, eu não quero que tu entre e tal. Por quê? Porque é o limite dela, né? E a gente precisa entender esse limite. Só que assim como são visões diferentes, né? No meu caso, olha como é diferente isso. A pessoa que foi aplicada essa dinâmica, ela se sentiu ameaçada, se sentiu insegura, se sentiu assim, não, tu não pode entrar, se tu quiser entrar que eu vou sair na voadora contigo, entendeu? Não entra aqui. No meu caso, eu estaria muito tranquila. Tipo assim, não tem como tu passar. Eu confio tanto na minha habilidade de não te deixar entrar no meu círculo... Que eu não preciso me desesperar. Eu não preciso me desesperar, exatamente. Então foi isso que eu vi na Aline, quando ela olhou e disse assim, eu estou indo, tá? Eu estou indo porque eu não consigo mais ficar aqui. E tudo bem, porque era o limite dela. Já a Tati foi uma questão com o pai, que conseguiu... Aquela situação trouxe o pai dela de volta pra vida. E depois disso, o brilho nos olhos que essa mulher ficou até hoje, não tem explicação. Quando falo do episódio, né, que por mais traumatizante que tenha sido, pra mim me traz bons sentimentos. Quanto tempo tu ficou sem falar com teu pai? Na verdade, meu pai foi ausente na minha vida toda a minha... Tirando ali a início da infância, que quando eles tinham ainda o relacionamento, depois da separação até uns 5, 6 anos de idade, o meu pai foi para outro estado, foi para Santa Catarina. E aí, devido aos conflitos dos adultos, às vezes as crianças acabam que... E aí eu tive pouco contato com ele, ele construiu outra família e aquilo me trazia uma sensação de mágoa, me trazia uma sensação de abandono, de ter ficado de lado em relação ao pai. E aí foi uma questão a ser trabalhada uma vida toda. O abandono, se sentir rejeitada, mas sempre foi trabalhando essa questão, porque com psicóloga... E durante aquele período que a gente tava lá parado na estrada, ele morava em Santa Catarina e eu liguei pra ele. E aí eu liguei pra ele e disse, pai, tô aqui assim, assim. E o pai tá indo te buscar agora. Como se vocês estivessem todos os dias juntos. Fosse assim. A bebezinha dele. E quando ele chegou, ele disse, filha... O meu pai é grande, eu sou grande, mas o meu pai é grande também, ele é maior do que eu. E aí o meu pai falou, filha, como se ele fosse me pegar no colo. E eu me senti como se ele realmente estivesse me pegando no colo. E ele disse pra mim, cadê tua bagagem? Vamos? Não, o pai veio te buscar. Então, ele pegou a minha criança, ele acolheu, eu me senti segura de novo. E dali pra cá, eu aceitei, eu honro, sei que é a história deles, dos meus pais, e que eu fiz parte disso, mas que eu não fui culpada, que eu não... Então, foi uma virada de chave ali, de um tratamento, talvez, de uma vida ali naquele momento. Quanta terapia economizou, né? Quanta terapia, gente, abaixo. E aí eu falo desmembramento de terra. Muita chuva de desmembramento. Então, hoje eu converso com meu pai diz, filha, pai não pôde falar contigo. Tá tudo bem, pai, tá tudo bem. Porque tá tudo bem. As pessoas, elas entregam e elas fazem, hoje eu entendo assim, o melhor que elas podem com o que elas têm na data, no momento que elas têm. Então, eles não podia ter sido diferente. E que bom que foi assim hoje, eu penso. Porque tudo isso me trouxe hoje a estar aqui contando. Eu poderia não estar aqui contando se tivesse sido diferente. Então, eu acho que é isso. Tudo isso traz a vida, a vivência, a pele. E é muito bom, então, sempre que eu falo na Rio Sulense, nessa viagem, pra mim, só me traz coisas boas. Até tem uma colega nossa, a Lili, que ela me convidou pra vir, e eu disse que eu não vinha. E ela disse, não, vamos na Rio Sulense, vai ser bom. E aí, hoje, ela brinca comigo que, imagina, foi culpa minha, eu não devia ter te convidado. Eu disse, que bom que tu me convidou. Foi culpa tua, a reconciliação com meu pai também. A conciliação, exatamente, com meu pai. Culpa. Se a gente tem uma culpa, entre aspas, pelo lado bom, que é do tipo, nossa, que bom que eu consegui fazer
isso na vida dela, né? Que bom que o meu convite, por mais... É os percursos da vida, aquilo tinha que acontecer, né? Como eu sempre digo, a gente tá no lugar que a gente deve estar na hora que a gente tem que estar. E o que a gente vai aprender, né? O que a gente vai aprender com isso? Porque diz que a gente nunca erra. A gente aprende pra próxima... Se a gente for sábio, né? Porque senão tu só bate cabeça e fica... Exatamente. E a viagem, ela nos ensinou também muitas coisas, né? A pequenos detalhes, né? A dar... tu olhar pra um banho com outro olhar. Um sabonete, tu ir no mercado e comprar, a gente não tinha. A gente saiu, a gente foi com uma viagem pra voltar e nem roupa a gente tinha levado. Então, pequenas coisas a gente aprende a valorizar, aprende a nos olhar melhor, a nos conhecer melhor. Como a Eva disse, a gente foi até 4 horas da manhã conversando. Tava eu, a Eva, a Tati, a Gabi, a Samara no quarto. Teve um momento que pensei assim, não vai dar nada certo. Mas eu sabia que quando eu chegasse da viagem, muita coisa ia mudar. Tu mudou, né? Que eu mudei. Isso, a gente Foi não... ali que ela mudou. A gente teve todo aquele sentimento que pra mim a descrição era uma montanha russa. Porque assim, a gente, beleza, tá voltando, não vai dar, vamos ficar paradas, ilhadas. Nem era o tópico do podcast, né? Nem era. Mas abrimos um espaço para um desabafo. Mas tá tudo bem, vamos voltar. Tá, não vai dar pra voltar, tamo parada. Daí caí, assim, desesperada, não sei o quê. Daqui a pouco, que nem a Aline falou, com um simples detalhe, um banho, uma cervejinha, não sei o quê. Não, vai ficar tudo bem, que bom que a gente tá em segurança, que bom que a gente tá junta. Daí daqui a pouco, não vai liberar as estadas. Daí começava de novo. Ali foi o meu limite, né? Esse sobe e desce. Não. Eu não gosto de sobe e desce, eu não gosto de montanha-russa. Então controle, né? Hashtag não preciso. Não. Hashtag não sou obrigada. Mas a gente aprendeu isso. muito, né? Que ali cada uma conheceu o seu limite. Ali cada uma testou até onde o limite. Eu posso ir até aqui. Não, eu posso ir até lá. Sem surtar. Né? Sem surtar. Sem matar ninguém. Não, eu surtei. Começou a tal da viagem de avião. Né? Começou, eu até ali tava tão tranquilo. Falei pra Eva, não, vamos. Cheguei pra embarcar no aeroporto, a mulher disse pra mim assim, não, tu espera ali. Eu falei pra Eva, viu que não era pra mim vir, Eva? Olha aí, ó, não era pra mim vir, era pra mim ter ido de ônibus. Começou a mão suar, ali eu testei o limite. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo. E não só a gente testou o limite, como a gente viu que a gente é muito mais capaz do limite, né? É muito mais louco. Capaz. Muito e aí eu fico pensando assim, por que oficina é vida, né? Quanta coisa a gente aprende dessas mulheres, no geral, que eu conheço. Cara, eu fiz contábeis, eu trabalhei em multinacional, eu trabalhei em escritório, eu lidei com vários empresários, empreendedores. E se tem um setor que ele é capaz de te ensinar alguma coisa, esse setor é o setor automotivo. Porque pensa bem, o setor automotivo na parte das oficinas, toda essa transformação que vocês estão vendo com essas mulheres aqui, ele aconteceu dentro de um ambiente de oficina. Familiar ou não, no caso delas, familiar. Mas assim como no setor automobilístico, automotivo, quando a gente vê nas corridas, quantas pessoas se desenvolvem para estar correndo, na parte da alimentação, na parte do treino, do físico, do mental, quanto que aquelas pessoas não passam. Live que eu já fiz com pessoas e que eu vi assim, quanta coisa tu passa para seguir teu sonho. Porque nós não estamos aqui, quem assiste, quem ouve, a gente não fica num negócio porque ele é lucrativo. A gente fica num negócio porque a gente ama ele. Pode ter certeza que quem fica por mais de 5 anos dentro de uma empresa ou dentro de empreendendo um negócio é porque sente a alma vibrar com o que faz. Pode ser vendendo erva para chimarrão, mas aquela pessoa ama chimarrão. Ela não vai vender bem se ela não amar chimarrão. Quando a Tati me conheceu, ela disse, como é que tu fez pra sair bem de uma transição de carreira? Eu disse pra ela, tu não é contábeis, tu é dona de oficina. Os olhos dela não brilhavam pelo contábeis. Ela pode ser uma excelente contadora, e ela é. Agora, o que faz o coração dela vibrar é estar ali, na emoção do próprio negócio dela. Não necessariamente ela precisa ser apaixonada por carro,
mas ela é apaixonada pelo negócio dela. A mesma coisa, se trocar a Aline de oficina, Aline, eu te pago 20 mil reais pra te trabalhar pra mim. Tu iria? Não. Por que tu não iria? Porque eu não gosto do rolê, eu gosto do meu, do É resolver o teu negócio. Exatamente. É aquilo que faz o teu... Tu percebe quando tu mudou o nome HB Surdinas pra HB Auto Center, tu fez uma festa de reinauguração. E tu entregou um quadro pro teu pai. Aquilo tem um valor que nem um salário paga. É por isso que a gente fica, muitas vezes, também um pouco escrava disso. Muitas mulheres se veem escravas dos seus próprios negócios, porque eu faço tanto por amor que eu chego a fazer de graça. Mas até que ponto isso é sadio? E a Tati estava falando comigo antes de vir aqui, Eva, no quadro da vida, eu acho que muitas vezes a gente se coloca lá embaixo para cuidar dos outros, para cuidar do nosso negócio. Por quê? Porque a gente ama. Verdade. Na dinâmica que a gente fez sábado, e numa das um dos temas era o quadro da vida, né? Em que e a gente se conhecendo, a gente vai tendo esse autoconhecimento, vai vendo quais são as nossas fragilidades, porque a gente ama o que faz. A ponto, às vezes, de colocar esse amor, essa empresa, esse lugar que tu quer ver crescer, esse lugar que tu quer, acima da gente. Acima da gente, às vezes acima do relacionamento, às vezes acima dos filhos, porque tu quer ver o negócio prosperar, tu quer atacar em todas as pontas que pode acontecer dele ir mal, e tu sabe que aquilo vem o sustento da tua família. E aí, em que lugar tu te coloca? Como é que tu vai fazer algo bem se tu te coloca lá embaixo no teu quadro da vida e tu acaba que tu não dá atenção pra ti? Então, como que tu vai fazer uma empresa... Antes de um CNPJ, existe um CPF. E a pessoa precisa se autoconhecer, precisa conhecer seus limites, como disse a Aline, precisa resolver coisas internas, como aconteceu comigo. Precisa a gente se restabelecer como CPF para que o CNPJ vá bem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente se posicionar, ver aonde no quadro da vida a gente tá, porque é importante, é um amor, é a vida da gente, mas e a gente em relação a tudo isso. Então, a gente tem que estar bem. Por exemplo, a Aline... A outra no bom sentido, né, gente? Mas eu vi ela muito assim, depois da separação, né, que hoje ela já fala, ela mesma, o quanto a gente precisa se restabelecer. E aí eu falava com ela, não, tá tudo bem. Eu estou organizando a minha vida, tá tudo bem. Morrendo, mas tá tudo bem. E recentemente aconteceu... Quebrada, mas tá tudo bem. Aconteceu um episódio na oficina dela com um carro pegou fogo, né, Aline? E ela tava me auxiliando com algumas coisas. Do Gaúchas mesmo. E ela não tinha me dito. E eu falando com ela coisa do Gaúchas. E passou um dia, 2 dias, 3 dias. E ela, olha só, é que faz 2, 3 dias que um carro pegou fogo na minha oficina e tal. Criatura, como assim tu não me fala uma coisa dessas? Os problemas dos outros e deixa os dela, né? Entende? E até que ponto isso é sadio e até que ponto não é? Porque às vezes a gente precisa sim dizer, não tá tudo bem. Não. Ainda mais um ciclo seguro, né? Aquelas pessoas que tu convidou lá pra dentro do teu ciclo, que elas sabem os teus segredos, que elas estão próximas, é o teu ciclo seguro. Tu tem que ter outras pessoas. A gente não é capaz de conseguir tudo sozinha. Então, beleza, não é contigo, não é com a fulana, mas alguém tu tem que dividir os teus problemas e realmente se despir. E às vezes não é o relacionamento, não é o marido, não é alguém tão próximo. É alguém que a gente só bate o santo, como diz, mas que a gente se sente à vontade de falar. E o Gaúchas, ele traz isso. Porque quando... Cara, não é num dia de conversa, é todo dia alguém... eu também passo por isso. Pra mim também acontece. O Gaúchas, ele é esse ciclo seguro, porque todas nós falamos a mesma coisa. Na pandemia, todas nós 3 falamos, vai ficar gravado. E quando eu conheci o Gaúchas, é assim que a gente divide a nossa vida.
Na pandemia, a gente teve uma coisa que nos levou a mudar. Eu fui para as redes sociais, a Tati para dentro da oficina, a Aline também resolveu abraçar só isso. E no Gaúchas a gente entrou para esse ciclo seguro. Não é só eu. Sim. Pô, são 300. Elas também passam ranço com o marido, elas também têm vontade de matar o pai. Os clientes também incomodam Verdade, elas, os fornecedores não dão o apoio As que a trocas, gente precisa. né, de experiência. É o ciclo seguro, Uma aqui confia, eu mas posso falar. Uma confia mais na Sem outra, julgamento. em E momentos, sem concorrência. Sem concorrência e sem julgamento. apontar. É Eu muito acho louco. assim que quando eu me abri com a Tati por celular e disse, Tati, aconteceu isso. Ela assim, mas tu tá bem? Eu digo, eu tô bem. É o meu momento de eu me conhecer, é o momento de eu me curar. Quando eu conversei com a Eva dentro no banheiro no aeroporto, eu expliquei os motivos pra ela. Ela ficou assim, nossa, mas tu tá de pé? Eu digo, tô de pé. Só que se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue cuidar dos filhos, casa e oficina. Primeiro lugar, a gente tem que se conhecer, nos curar, dar o nosso tempo que a gente precisa. Porque senão um cliente vai chegar na tua oficina, tu pode estar separando, quebrado, moído, destruído. Se tu não estiver bem contigo mesmo, o cliente vai chegar na tua oficina e vai dizer, o que tu quer? Não tem, hoje não posso, vai embora. Então, tu tem que saber separar e dividir os teus momentos. Esse momento, eu preciso desse momento. Esse momento eu preciso pra mim, eu preciso me conhecer, eu preciso me curar, eu preciso me cuidar. E é o que eu fiz. A Eva falou, tá tudo bem. Aconteceu, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Não, Tá e tudo outra bem, vai coisa passar. também é a gente perceber que é um processo, a gente não se chocatear tanto, é um processo, é possível. E quando a gente percebe que a gente não tá sozinha, já é um alívio. Porque É um peso que é sai, um né? peso. E outra, a gente tem um grupo ali em que quando às vezes uma tem coragem de falar sobre um tema, nossa, é uma enxurrada, porque verdade. muitas falam. E aí tu percebe, essa dúvida não era só minha. Esse questionamento, essa dor, Esse ranço. não esse era ranço só não era minha. só meu. E aí a gente compartilha, aquilo fica mais leve. Claro que tem ali no grupo pessoas que tu tem mais afinidade ou menos, algumas tu não conhece, porque é muita mulher, tem mulher de outros estados já, né? E outras de outros estados que hoje a gente já tem contato, que esse grupo já se criaram outros grupos, então eu já tenho contato com outras meninas de São Paulo, de outras... E os ranços é os mesmos. Exatamente. Não vai mudar. Não Eu vai lembro mudar. Pode que eu- mudar de oficina, tu pode mudar de lugar, mas as coisas Não, vão continuar as a coisas mesma. Até de são as tipo, mesmas. né? De Até de oficina, é só de câmbio, é estética. pesada. Eu Não posso é. pegar e dizer assim, olha, Aline, tu briga com o teu marido? Ela vai dizer, às vezes dá uma discussão. Dia sim, o um outro dia também. Não, ou um dia sim, um dia sim, um dia sim. Ou a gente discute de manhã, da tarde, de noite, ou a gente discorda disso, discorda daquilo. É tudo igual. E aí, tu sabe o que eu acho muito legal? É que, por exemplo, hoje eu já tô nessa caminhada. E aí, hoje eu eu já conheço pessoas que são de oficinas, mas que ainda não estão nessa caminhada. Começando, E tá começando, perdida, se elas sente estão perdida. iniciando. E elas... Hoje que é o tu caso já da inspira Mari, outras pessoas. Sim, que é o caso Isso da é muito Mari, legal. Caso da né? Mari. Que a Mari, ela foi num encontro, ela foi como minha convidada na GM, e ela já conheceu as gurias, e ela também é de oficina mecânica. Então ela já tá sentindo. E aí, quando ela foi sábado também como minha convidada na palestra lá Na e imersão. na imersão, e aí depois ela dizia, eu tô surpresa, ela tava extasiada, assim. E daí é tu te tão vê lá legal atrás, né? me ver, E aí muito ela comprou legal. a camiseta do Gaúchas, ela começou, e eu acho engraçado e ao mesmo tempo muito positivo isso, porque eu considero, tipo assim, as veteranas e as novatas, sabe? Uma vai levando a outra pra aquilo. E aí eu fico pensando, cara, que situação é essa que acontece no nosso setor? Por que as mulheres têm essa carência tão grande? Não Porque pode sempre que a gente fala, com que tu trabalha? Eu tenho uma mecânica. Não tem uma pessoa que não diga, sério? Mas o que tu faz dentro de uma oficina Não, mecânica? isso aí, eu tenho um trauma dentro de mim. Mas eu Mas tenho um esse é trauma. normal. Mas Quando eu o fui que me que tu vai apresentar na fazer? faculdade, diversidade, o mês passado, eu falei assim, não, vou dar uma palavra pra vocês se apresentarem, o que vocês fazem? Fui lá na frente, sou a Aline, tenho 30 anos, 3 filhos, profissão, proprietária de oficina e mecânica. Mas tu se suja de graxa, a primeira Não coisa. tem uma pessoa Não que tem não uma surpreenda. pessoa. Não Eu disse tem. assim, me sujo. Mas como que tu consegue? Eu digo, pra mim é normal.
Eu já não me vejo mais. É que nem todo mundo falar, hoje vocês estão me vendo assim, bonitinha. Mas vocês vão chegar na minha oficina, vocês vão chegar de tênis, abrigo, cabelo preso. Cabelo pra Deus. Cabelo como Deus quer. Muitas vezes com a mão suja, vou te cumprimentar. Eu não vou te cumprimentar. Mas não tem problema. São várias versões. São várias versões. Mãe, estudante, ainda postei dona. esses dias no Instagram, a Eva da oficina, a Eva do Gaúchas, né? Porque é totalmente diferente. Mas quando eu passei pela minha transição de carreira, uma pessoa muito próxima de mim, do meu círculo de confiança, disse assim pra mim. E aí dói quando vem do círculo da gente. Porque essa pessoa, dentro da minha casa, eu disse assim, não, eu tinha recém ganhado a Fê, né? Recém não, tava a Fê já tava com quase 2, que foi quando eu comecei a trabalhar de novo. Eu disse, não, eu voltei a trabalhar na oficina. Tu não vai voltar pros escritórios? Não vou voltar pros escritórios. Mas por que tu não vai voltar? Eu disse, não, eu vou continuar trabalhando na oficina, eu acho que pra mim no momento é o mais ideal. Ela disse, mas o que tu vai fazer lá? O que tem pra ti lá? Aí depois é como se alguém estivesse te olhando e tivesse dito assim, ó, não acredito que tu pagou tantos 150 mil pela tua faculdade e tu não vai utilizar a tua faculdade. Como se a gente não utilizasse, né? Como se uma coisa anulasse a outra. Isso, e além disso, do tipo assim, ó, o que tem pra te fazer lá? Pra mim é só consertar carro, quem é? A Eva lá dentro, do tipo isso. Sim. Ou que nem tu falou, só preencher coisinha, quando a gente tem toda uma transformação que a gente pode fazer dentro de uma oficina, né? Como isso me perseguiu durante anos dentro da oficina. Hoje não, hoje as pessoas sabem quem eu sou, mas durante... Aí é que tá. Foi quando não é os outros, é sempre a gente. Quem era eu no negócio todo, eu comecei a me valorizar. Então, as pessoas olhavam pra mim no tipo assim, ó, a Eva pode me responder a hora que ela quiser. A Eva pode... não, tu pode deixar de trabalhar pra ficar com a fulaninha em casa, com a filha em casa. Tu pode fazer comida. A minha rinite apitando. Tu pode deixar de ir em tal lugar pra ficar em casa. Tu pode deixar de trabalhar, porque aquilo era considerado um trabalho minoritário. Não, como se tu estivesse fazendo só nas horas vagas. Como se tu não estivesse efetivamente trabalhando. E outra, né, gurias? Vocês já passaram por isso também? Sim, a gente... Tipo assim, ó, tu pode vir só meio turno, porque teu trabalho é diferente. Se tu vier uma vez na semana, é diferente. Tu pode cumprir todas as demandas que tu tem à volta da tua vida. Sim, nessa trajetória nessa transição de carreira, eu escutei da minha mãe. Minha filha, mas o que tu vai fazer dentro de uma oficina mecânica? Tu estudou tanto. E eu ficava bloqueada, por quê? Porque, nossa, é verdade, eu estudei tanto, a minha mãe tem razão. Olha bem, mas quem disse que hoje eu não estudo? Eu estudo muito mais, porque mais. Hoje só o eu Gaúchas estudo... tem 1.500 aulas. Hoje eu estudo autoconhecimento, marketing, a parte tributária, gestão, tudo que seja envolvido, porque eu sou contadora, eu era mesmo dentro da parte de planejamento tributária, que via empresas no geral, indústria, serviços. Mas naquela ocasião eu não via uma oficina mecânica. Hoje eu tenho uma oficina mecânica e eu trabalho, eu sou a contadora da minha oficina. E de outras oficinas. E eu não fazia naquela ocasião. Então hoje eu estudo muito mais. E aí é que tá. Quando que vira isso? Quando que os outros começam assim, ó... não é mais o Max, que é o esposo da Tati. É a Tati da Tech Motors. Quando que vem essa virada? E aí eu acho que entra um ponto muito importante do marketing digital, que ele traz esse reconhecimento da gente mesmo. E como eu disse, do setor automotivo, né? Porque o que acontece? A Aline, eu lembro que eu fiz algumas aulas de consultoria com ela, e numa das aulas ela disse uma coisa que, pra mim, foi transformadora. Nem sei se tu sabe, né? Mas que eu falo demais, né? Ela vai fala ter que ser demais, bem específico. Bem específico. Então, não, mas serei porque foi bem específico. Ela olhou pra mim e disse assim, Eva, o que tu quer passar pras pessoas? E eu, Aline, eu quero passar isso, eu quero passar aquilo, blá, 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 blá. E ela, tá, respira. Tu já entendeu que tudo que tu quer passar é a Eva que tu é? Tu quer falar com uma persona
que tu mesma já é. Tu é a tua própria persona transformada. É isso que tu tem que passar pras pessoas. Aquilo que tu já é, que elas podem ser. A mesma coisa, a Tati passou pra Mari um caminho que ela já percorreu. E aí a Mari vai percorrer e vai passar pra outra menina. E o quanto a gente percebe que empreender, é como eu disse, né? O quanto que a gente se enxerga como empreendedoras. Se eu tivesse respondido pra essa pessoa na mesma hora, eu vou empreender um negócio que vai faturar o dobro do que tu ganha, no mínimo. Deu! Já Deu, acabava. cara, já Acabava. Bota porque a pessoa tá ganhando salário de CLT e ela vem Cheia da onda. me dizer o que eu vou fazer lá. Eu vou Mas utilizar. é que as pessoas... E aí eu demorei pra entender isso, porque eu também tinha os meus bloqueios, tinha bloqueios dentro da oficina, barreiras de cultura, de cliente. O que eu acho, que nem a gente falou assim, ó, por que nós estamos aqui num podcast Mulher Pode, tudo, porque a mulher no setor automotivo, ela choca, não é o comum. Mas o setor automotivo, ele tem uma característica que qualquer pessoa com conhecimento técnico abre uma oficina de fundo de quintal e fatura, porque é um serviço que as pessoas precisam. Então, o cara aprendeu mecânica com o pai, com o avô, ele começa o seu negócio e ele sai andando. Então, quando tu diz assim, ó, eu vou trabalhar numa oficina, mas o que tu vai fazer lá? Vamos lá, se teu pai fosse médico e tu dissesse, eu vou trabalhar no consultório. Ninguém ia falar isso, porque se entende que precisa de uma estrutura melhor, que a oficina não precisaria. Mas todas nós aqui, a gente agrega. E de fato, meu pai não tinha essa estrutura, tanto que uma das coisas que me levou a ter muita força e garra para transformar o meu ambiente e o ambiente de outras mulheres foi justamente essa frase que tu usou. A oficina era fundo de quintal. Eu recebi ligação de um cliente dizendo, olha, teu pai fez um carro no meu serviço, não ficou bom, a gente nem tinha ideia, né, do que poderia ser, enfim, ele não foi buscar garantia. E essa oficina fundo de quintal, aquilo me revoltou, porque eu sabia que ele tava falando da casa onde eu morava, da casa onde eu nasci, da casa que eu fui criada com os meus irmãos. Eu sabia que ele tava falando do meu pai, que eu conhecia a integridade do meu pai. Enfim, a gente dava o nosso melhor ali. E eu disse, não, tá errado. Isso aqui tem que ser um negócio, tem que empreender, então, tem que faturar. Se tu tem uma oficina, lá o teu marido tem, e é uma oficina, não vou chamar bem o termo fundo de quintal, porque pequena tá tudo bem se tu e o teu marido. E às vezes literalmente o fundo do quintal, agora, né? se tu quer uma oficina estruturada, eu preciso te dizer que tu vai ter que aprender sobre contabilidade, tu vai ter que aprender sobre gestão, tu vai ter que fazer fluxo de caixa, tu vai ter que fazer marketing, porque é uma empresa. Não é um negocinho, não é, eu vou ali e resolvo um carro e seja o que Deus quiser. É um negócio, e todo negócio de carro, de setor automotivo, farmácia, médico, mercado, todos os negócios precisam dessa estrutura. Então, quando a gente tem um Gaúchas lá, que a gente tem várias meninas que saíram de outras profissões, que fizeram essa transição, elas agregam nisso. A advogada, a marqueteira, a contadora, a gente se ajuda nesse sentido, porque a gente agrega para o nosso negócio ele muito mais profissional, deixa de ser uma oficina de fundo de quintal pra gente trabalhar. Eu não vou mais trabalhar com contabilidade, eu vou trabalhar no negócio, não é na oficina, é no negócio da minha família. E aí vem, então, pra gente ir encerrando... Eu quero te fazer uma pergunta antes de terminar. Tá, mas vem essa questão de qual é o futuro das mulheres no setor automotivo. O futuro das mulheres no setor automotivo não tem como a gente dizer aonde nós estaremos, porque são tanto a parte técnica com carros híbridos, elétricos, tanto a parte de maquinário, ferramenta que auxilia muito na mão de obra feminina, pela questão da força, que sim, muitas mulheres têm muito menos força do que os homens, e tá tudo certo. Essa é a questão. Quando eu comecei a investir dentro da oficina, eu fiz questão de comprar uma pneumática a bateria. Por quê? Mas por que tu não usa ar? Tem tanta pneumática a ar? Porque pra mim é melhor. Vai em qualquer lugar, entra ali, não suja o carro. Eu investi num carrinho de 6 mil reais pra mim. Os clientes chegam, nossa, mas esse é o teu carrinho? Eu digo, é meu e ninguém mexe. Deixa eu abrir. Eles abrem, tá tudo limpinho. Então, é exatamente isso, né? E
E não tem a Oficina do Futuro, ela tá para as mulheres. Ela tá à disposição das mulheres com serviço de box rápido, com atendimento de excelência, com marketing muito bem estruturado, gestão bem estruturada, um negócio que fatura, um negócio que pode ser visto de longe, né? Muitas vezes através do celular, computador, é um negócio conectado. Então, assim, já passou do tempo de que elas não poderiam mais estar ali ou de que aquilo não era um ambiente favorável. Agora manda a tua pergunta que nós temos... Tremeu na base. Eva, por que a oficina é vida pra ti? Porque tu falou de nós. E a senhorita, da onde veio o Gaúcha? Esse ciclo, esse círculo seguro pra nós, da onde que ele veio? Oficina é vida pra mim, primeiramente de tudo porque representa a minha vida. Representa a minha história, representa o eu aprendendo a andar de bicicleta, representa a minha vida com os meus irmãos, a minha briga com os meus irmãos muitas vezes, representa a vida do meu pai. Eu não conseguiria entrar numa oficina que não tivesse o meu pai ou um dos meus irmãos lá dentro. Porque pra mim oficina é família, oficina é vida, porque eu vejo eles lá dentro. E segundo, porque a oficina transformou a minha vida. Através da maternidade, eu voltei para a oficina e eu criei um negócio que muitas vezes nem eu sei dizer o que é, quando me perguntam. O que é o Gaúchas? Gaúchas, cara, é uma fonte sem fronteiras, né? Uma fonte que não para de jorrar para inúmeras mulheres. É diferente de tudo que eu já vi. Podem existir muitos grupos, eu não falo isso porque é para mim, não é porque eu fundei, mas podem existir muitos grupos, certificações ou coisas do tipo, e tudo isso é muito favorável às mulheres. Mas o que eu vejo dentro da minha rede são olhos lacrimejando, são mulheres sendo transformadas, mulheres que prestam um ótimo serviço auxiliando outras mulheres, mulheres se sentindo fortalecidas quando a sua base estava fraca. Então, Gaúchas Cara é muito mais do que só... Não dá nem pra eu fazer uma bio no Insta pro Gaúchas, porque não tem como a gente definir. Não, eu vou precisar de um tempo pra pensar na bio. Então, Gaúchas oficina pra mim é vida porque representa tudo que eu sou. E eu tentei fugir disso. Durante anos eu tentei fugir disso. Eu acho que cada uma aqui hoje já não se vê mais sem a oficina. Não. Se eu perguntar pra Tati, daqui vamos supor a 2 anos, tu se vê longe da oficina? Não. Eu me digo que eu me vejo longe da minha oficina, mas não longe da minha família, ou seja, eu vou estar sempre ali, e não longe das mulheres que me conectam. Então eu já não... Dizem que o setor automotivo é um buraco negro, né? Tu entra, não sai mais. Não sai mais, amor. Eu já digo hoje eu já não me vejo sem a minha oficina. Eu não vejo sem o assunto, que nem eu sou apaixonada pelo marketing, provavelmente vou ir pra esse lado, já avisei as gurias quando eu ficar rica, milionária. Eu vou passar o dia inteiro só visitando as oficinas de vocês e tomando café. Mas eu vou... É isso aí, ó. Eu vou ficar rica e milionária, eu vou continuar dentro de oficina. Eu vou continuar dentro de oficina. É um ciclo que não se acaba. Não, a gente não sai. Tu pode mudar sair de dentro da oficina pro marketing, mas tu não vai sair de dentro da oficina. Tu vai trabalhar. Não vou fazer de marketing pra outra coisa. A gente começa a sair um pouquinho, mas sair da questão operacional, né? A gente porque quando a gente entra, a gente não tem braço pra tudo. Então a gente é operacional, a gente faz tudo que a gente consegue naquele momento. Quando tu percebe que podem existir processos e outras pessoas vão sendo treinadas, tu vai estando ali dentro, mas tu vai enxergando tudo que tá acontecendo, ou seja, tu vai pensando o teu negócio. Então, gente, quero agradecer essas mulheres maravilhosas que doaram o seu tempo e trouxeram essas vivências, porque eu digo que a experiência, ela traz conhecimento. A gente não aprende só em sala de aula, a gente não aprende só em um ambiente fechado, a gente aprende vendo histórias das outras pessoas. Se tu for sábio, tu vai aprender com quem já seguiu. Então, esses insights, poxa, se ela conseguiu, eu consigo. Se ela pode, eu faço também. Se mulher pode, ela faz. Se mulher pode, ela faça. Adorei.
Mulher Pode, um podcast feito 100% por mulheres do setor automotivo e para mulheres do setor automotivo, 100% com o apoio de nossos patrocinadores, empresas fundamentais para que isso aconteça. Hoje aqui representado, então, pela Paraflu, Castrol Lubrificantes, Sabó, Volda entrando junto com nós aí recentemente. São marcas que trazem o nosso conceito não somente por lucratividade, mas sim por empoderamento, a diversidade e inclusão da mulher no setor automotivo. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. A todas vocês. Espero Foi um vocês no prazer. próximo. Eba! Eba.